Fala pessoal, João Leão, João Zod, de Bicho com Joãos, e hoje, infelizmente, chegamos ao final terminamos. da grande saga de 6 volumes emocionantes e agora nós temos É tipo triste. assim 5% do que vimos no final do filme, do clímax, né? É, Temos 5%. talvez seja até um pouquinho menos, Pode ser. Talvez tenha sido otimista demais. né? Talvez até um pouquinho menos. Mas bem, chegamos ao final de Akira, o caos instaurado em Neotóquio, o pessoal lá da seita do Akira, de Tetsu, foi atacar o pessoal da Miyako, da sacerdotisa, né? Enquanto isso, Kaneda E companhia. e sua turma Sua trupe se preparam para atacar o pessoal de Tetsu. da galera do Tetsu. Tetsu começa a perder controle total. Nesse ponto aí, Tetsu ele alcança tanto poder que o corpo dele já não é mais capaz de conter e começa a sofrer deformidades bem semelhantes àquelas que a gente vê no cinema, né? Isso. Quando ele realmente Lá no Estado Olímpico. no Estádio Olímpico. E aí é mais ou menos uma lógica que usa no Jujutsu Kaisen, né? O corpo tem o formato da alma, né? O poder dele acaba sendo tão grande que acaba alterando o formato do corpo O dele. invólucro não consegue mais conter. Não consegue mais conter o naquele pequeno recipiente que era o corpinho do Tetsu, né? Uhum. E aí chega o momento do desespero, né? Chega o momento do desespero. E assim, nesse ponto aqui, o Akira vai virar história, né? E de uma forma bem diferente, né? Percebe também, né, que não há uma... Assim, né? O mundo é... Assim, ele é demais pro mundo, o Isso. mundo não é suficiente para ele. Ele é quase uma deidade, então ele decide virar energia. Ele vai mais além, né? Ele vai para outro plano, ele vai para... Eu assisti um filme há muito tempo chamado Energia Pura. E ele versava de uma história parecida com isso, que assim, o menino, ele nascia com um problema, que ele não tinha pelos, até porque ele era muita energia, e ele era uma pessoa muito boa, tal, e ele até conseguia curar pessoas, tal. E no final do filme, ele ele entende que esse plano aqui não consegue chegar na mesma vibração que ele, então ele vira energia pura para ficar, vamos dizer assim, limpo, para poder tentar ir para um plano onde ele seja uma vaga memória desse filme aí. E aí, para mim, isso me lembrou muito a citação do Akira. Que o Akira vai ver que esse plano aqui não é isso, a gente é muito pequeno, a gente é bicho animal, né? E ele está Uma proporção além, né? Tetsu, ele não pode mais ter essa, como eu devo dizer, essa vantagem, essa epifania, essa vamos dizer assim. epifania, né? Essa conquista, né? Ele não pode ter, porque ele está muito carnal, né? Ele não conseguiu se desprender da humanidade dele, né? Das fraquezas dele, das limitações dele, apesar de ter encontrado um fluxo de poder ali extremo, né? Sim. E até uma certa paz, né? Ele fica mais tranquilo, ele muda totalmente nesse ponto. Ele deixa de ser agressivo, deixa de ser explosivo. Mas aí chega no momento que ele já não... O poder é demais para ele realmente não tem mais para onde ele ir. Diferente de Akira, ele não pode mais conter. Ao ponto de entrar em desespero e pedir ajuda ao Kaneda, né? Sim. Quando o Kaneda chega lá, que encontra com ele lá, o bicho tá lá sem poder usar os poderes. Até porque, como a gente já conversou antes, a relação de Kaneda e Tetsu tem admiração e inveja de Kaneda. É.
típico personagem japonês, né? Como eu disse, Uhum. culturalmente nas histórias isso é muito comum, né? Um misto ali muito próximo de admiração, rivalidade e inveja, né? Você ama e odeia ao mesmo tempo, é algo bem complexo, né? Na sociedade lá. Assim, né? Nos mangás, né? Não sei na vida real. É. E Então, tem isso. Aí por isso que ele vai pedir essa ajuda a Kaneda e Kaneda vai tentar ajudá-lo. aí Kaneda, como é o protagonista, né? Dá uns tapas nele lá Sim. e vai tentar ajudar o ex-amigo, né? Apesar de tudo que o cara fez, né? Talvez Inclusive, não ex-amigo. Amigo, porque se você lembrar, nesse momento, Kaneda faz com que Tetsu rememore é, o momento que eles se conheceram. quando eles se encontram lá, né, eles entram no vórtice de tempo lá através do poder, que é semelhante exatamente ao que a gente viu na série, no filme Sim. clássico, né, no qual eles entram e se encontram. O Tetsu, ele era órfão, assim como o Kaneda, ele era franzino, ele era, sofria bullying feito pelos colegas e Caneda já era o cara extrovertido, era o cara que falava, era o cara que procurava resolver, né? Defendeu ele em alguns Uhum. casos e tal, assim. Então cria-se ali aquele vínculo a partir daí, né? E isso é resgatado tanto para o Caneda, que naquele ponto passaram por diversas coisas ali, mas é resgatado para o Kaneda e também é resgatado para o Tetsu, Tetsu. né? Que aquelas lembranças que eram passadas, elas passam a ser vívidas, né, e recentes para eles. E a gente tem até umas explicações malucas, porque não é apenas uma questão do vórtice, eles estão tipo numa dimensão paralela, né? Uhum. Eles conseguem ter acesso a os outros no mundo. Tem um momento lá no volume 1 2 que eles encontram uma imagem residual do Kaneda, Isso. que na realidade é esse Kaneda que está dentro do Vortex junto com o Tetsu. E eles acabam trazendo a Kei em parte, e a Kei da mesma forma reaparece para eles em outros momentos. Enfim, é um misto ali de emoções e linha temporal bem confuso nessa parte mesmo. Né? Mas essa é a poesia da coisa, porque Aham. é, eu gosto muito de filme, tá? E tem um filme com até aquela Amy Adams e com o Gavião Arqueiro, Jeremy Renner. Jeremy Renner, chamado A Chegada, Eu sei qual é esse. Nunca que assisti. são os alienígenas que vêm, e para esses alienígenas o tempo é somente uma grandeza, assim como o espaço para a gente. Eles podem ir e voltar, tá? Eles têm essa relação, Liberdade. essa liberdade do tempo ser só uma grandeza que você vai e volta, você gira. Eu acho complicado porque eu acho complicado a gente saber o futuro. Acho muito complicado. Já eu penso de outra forma. Eu acho que o futuro nunca está certo. Porque se você sabe o Não, futuro, é muito provável que você não alcance aquele futuro, porque você sabe que o aquele que futuro vai vai acontecer. acontecer? E aí você sabe o futuro, sabe o passado e você consegue andar nisso aí, tá? E aí mostra que de repente, a gente, mesmo sabendo que certas escolhas vão levar para um caminho X, a gente continua tendo aquelas mesmas escolhas. É o que eu senti nessa, Mesmo sendo um caminho ruim, né? mesmo sendo ruim. É o que eu senti aqui, tá? Por quê? Essa confusão do Kaneda e Tetsu mostra que, assim, mesmo Kaneda sabendo que Tetsuo vai quebrar, vai, sei lá, vai virar um monstro, mesmo assim ele vai estar ali para ajudar o cara. E o Tetsuo, mesmo sabendo que mesmo esse caminho sendo tortuoso, ele vai continuar fazendo esse caminho, porque ele queria ser melhor que o Kaneda. É. Porém, ele vai continuar, mesmo tendo esse caminho aqui, vai continuar sempre carregando o Kaneda junto com ele até o seu É, final. até o final, né? Aquela motivação boa ou ruim, aonde ele vai chegar, né? Acaba sendo ocasionado exatamente por esse encontro com o Canedo, né? A relação que ele teve com ele ao longo da vida. Uhum. E no fim, né, a gente tem esses destinos que acontecem, né? Que acabam sendo
tirando o Akira, que não existia no filme, né? Mas o destino Sim. do Tetsuo acaba sendo o mesmo, né? Ele se expande lá com Sucumbe. poder, sucumbe. Há um confronto de poderes, né? Sim. Explosivos ali que se rechaçam, né? Eles Uhum. se afastam e se anulam, né? Porque é uma explosão negativa com a explosão positiva, uma daqui, outra do Tetsu, elas acabam se negando, né? E aí acaba dando fim à vida deles nesse conflito. Ficando o resultado que a gente ainda é pior ainda, né? O mundo não já tão atrativo como estava na Neotóquio após a explosão novamente, né? Os militares invadem, É, né, para acabar com aquela sociedade lá. para tomar, né? Assim, e uma coisa muito poética que tem no final do gibi, um pouquinho antes daquela cena das motos correndo em Né? direção. Porque no meio disso tudo, Porque quando no termina final, tudo, isso aqui, eu acho linda essa cena, tá? Das motos correndo e os prédios, aqueles arranha-céus que sobreviveram ainda à destruição, ainda estão por ali e tal. E uma passagem aqui muito legal que é assim, quando tá Kaneda e a gangue que sobreviveu correndo de moto, aí ele consegue ver o espectro a de energia Yamagata residual dos e, amigos que partiram. e de Tetsu. Tetsu, né? É, Porque assim, por mais que eles tenham ido, eles continuam carregando os outros. os outros. E aquele ponto ali, todas as mágoas que eles tinham entre si, elas deixam de Se existir, acabam. né? Elas se Isso, acabam. isso me lembra, aí você que não gosta de Tokyo Revenge, e eu gosto muito, eu acho que já é a segunda ou terceira vez que eu menciono Tokyo Revenge enquanto a gente fala Já se fala de gangues de de motoqueiros gangues de em Tóquio. motociclistas, que o que que acontece? Tem o líder da gangue lá, que é o Sano Manjiro, o Mike, ele diz que toda noite de Natal ele passeia com o irmão e com Baji, porque a moto que ele usa era a moto que era do irmão. É. E anda com um amuleto que Baji que andava com esse amuleto. Então, assim, ele diz que anda com esses dois o tempo todo. Porque a energia dos dois ainda está presente naqueles instrumentos, naqueles Aham. objetos. É mais ou menos isso aqui. O que é que isso, para mim, né? Eu até gosto de moto e tal, e aí o que é que a gente sente? Que quando você está pilotando a moto, é diferente você dirigir o carro, porque quando você dirige o carro, você está protegido ali naquela caixa. A moto não. O para-choque é isso aqui, ó. É a caixa do freio. Então, Caixa torácica. então o que é que acontece? Você pilotando ali, você tem uma relação tão grande com a moto que a moto termina sendo parte do seu corpo, já que você, pronto, para você fazer uma curva de moto, quem acha que é só virar um guidão vai cair. Você usa Tem que usar o todo o tronco, né? O corpo para corpo. poder fazer uma curva. Então, você e o meio de transporte viram uma coisa só. E nesse caso aqui, a relação é tão grande disso do piloto e da moto ser uma coisa única, que é tão único que você consegue sentir a presença Aham. desses que se foram, desses espíritos, dessas almas, desses anjos, do que você quiser chamar, que vão estar com você seguindo o teu caminho. Isso é muito da cultura da japonesa, né? Não só a japonesa, oriental, né? Em Uhum. geral, assim. E o, as pessoas que convivem com a gente, né? Quando elas partem, né? Sempre vão deixar um pouco de si conosco, né? E não apenas em lembranças, em momentos e coisa e Uhum. tal, né? E eles têm essa ideia aí de que sempre vão estar próximos, né, desses momentos. Sim. E uma coisa também interessante dessa última cena, que eu acho, que é assim, como eu disse, para mim é poético. Aquelas motos em direção ao horizonte, aqueles edifícios ainda que Os poucos que restaram, restaram. né, altos, e alguns restos, alguns escombros mais próximos dos pilotos, que mostra assim que por mais caótico que seja um negócio, por mais louco que seja, tem que continuar em frente.
Tem que seguir em frente. Tem que seguir em frente. Cara, aí eu costumo muito dizer isso, né? Que, por exemplo, pô, eu tô mal, tô isso, tô triste, tô aquilo outro, minha namorada me deixou. Cara, isso vai fazer muito impacto em você. O resto do mundo Vai continuar. seguindo. Cara, eu caí e quebrei uma perna. Beleza. Levanta, engessa a tua perna e continua. Ah, eu fiz uma prova que não passei, preciso fazer de novo. Durante 6 vezes, foi reprovado 6 vezes. Você, quatro, 4 é bom, quatro, errei, menino. quatro. Eu fiz uma prova, reprovei. Cara, desculpa. Você tem direito de ficar ruim naquele dia. No dia seguinte, levanta a cabeça, vai estudar para fazer de novo. E só pare na hora que conseguir passar. Para mim, essa última cena, esse último quadro, representa Me isso. dá essa ideia. Me dá essa ideia. Que assim, o caos aconteceu, tudinho, passou, acabou. Vamos para o próximo problema. Vamos Pra seguir em gente frente. que consome mangá, anime, quadrinhos, assim, é um momento feliz e triste, né? Chegar Sim. ao fim de uma obra, né? Mas, assim, quando essa obra, ela se completa no final, né? Porque do mesmo jeito que a gente vê finais legais, interessantes, a gente vê finais que, meu Deus, não agradam, meu Deus, realmente. Quando termina, você sente que falta alguma coisa. Sim. E assim, para o meu caso, que consumo muito shonen, até na própria estrutura da Jump mesmo, eles dizem que os finais, eles nunca podem ser realmente finais. O final, ele sempre tem que ter Um toquezinho. toquezinho ali de que pode vir mais algo além, tá? O maior exemplo, eu acho sempre assim, Cavaleiros do Zodíaco, né? Que nos mangás eles acabam, mas nunca mostram o que realmente aconteceu. Terminou a luta, eles mostram um cenário lá do céu aberto e tal, e mostram a imagem fictícia dos personagens, e você não sabe se os caras morreram. Isso em todas as fases, né? Em Hades, por exemplo, a gente imagina que todo mundo morreu, mas aí veio histórias a seguir, que o Seiya tá em coma, o resto da galera tá vivo e tal, mas não morreu. E com o Akira aqui não, você tem uma sensação de final, porque Realmente. tudo que tinha de problema ele foi resolvido. E ele entra na minha lista dos melhores finais de todos os tempos, né? Além de ser um dos melhores mangás em volume que eu já li na minha vida. Para mim, Akira como eu falei lá no primeiro episódio, né? Para mim foi assim, foi muito impactante porque foi a primeira vez que eu vi um thriller de um desenho animado no cinema com censura. Com censura. Com De censura. desenho animado. Porque desenho animado, não era Filme, anime, cinema. filme, não, era desenho animado. Então, assim, foi a primeira vez que eu vi a história de um desenho animado com censura e violento, né? Extremamente. Depois, quando eu vim ler o mangá, é, eu, a obra foi extremamente impactante, até por conta do desenho. Sim. Porque o desenho é muito rico, muito detalhado, e assim, Sim. e você vê umas cenas da cidade assim que o cara desenhou cada janelinha, cada coisinha, janelinha, um negócio absurdo. Semáforo, hidrante, Isso. pessoinha lá no cantinho. Então, assim, Akira pra mim foi é, é muito especial, tá? É muito especial mesmo. Eu acho que assim que Akira tá para mim das obras, vamos, existem obras que eu acho que todo mundo deveria ler pelo menos uma vez na vida. Akira é uma delas, Cavaleiro das Trevas seria outra, Outra. tá? Watchmen seria outro. Ótima. Corto Maltese, A Balada do Mar Salgado, eu acho que é outro que todo mundo deveria ler. Aí, V de Vingança. V de Vingança, As Aventuras de Tantan, Enfim. sim, o Rumo à Lua. Não quando eles já chegam na Lua. A história é que eles estão para ir à Lua. Tá? Então, assim, esses
para mim, são obras que todo mundo tem que ler pelo menos uma vez na vida. Pelo menos uma vez. Se a gente for abrir mais, aí vai ter um monte. Tem Vai coisa ter demais. Duna, tá? Vai ter alguma coisa de Manara, vai ter Borges. Borges. Tem muita Então, coisa, tem assim, muita tem coisa. muita coisa, mas dessas coisas, Akira tá ali dentro e assim, você vai. Tem que ler. Tem que Foi ler, tem que ler, tem que ler. uma experiência diferente de leitura para mim, né? E mais uma vez, né, que temos a agradecer ao JBC que trouxe e nos permitiu, Republicou. e nos permitiu ter essa experiência, né? Porque mesmo nos formatos anteriores, nada veio no formato assim, na linha de sequência de consumo, como é ler um volume inteiro de um mangá como esse, que deve ter suas 300 páginas, 300 e poucas páginas. Acho que esse volume deve ter mais de 300 páginas. E realmente ter esse material agora, ter republicado, tenho certeza que vai ficar vindo sempre que ele sumir no mercado editorial, ele vai estar de volta aí para alcançar novas gerações e trazer essa emoção para novos fãs, né? Que virão, né? Aquilo assim realmente é especial. E com isso, Encerramos a nossa série. infelizmente, a gente encerra aqui a série Akira. Mas virão outras, virão outras. Quem sabe daqui a uns dias a gente vem falar de Neon Genesis, Nós temos Evangelho, Evangelion, nós temos Cavaleiros do Zodíaco, nós temos Dragon Ball. Tem Cavaleiro muita do coisa. Zodíaco, Cavaleiro do Zodíaco, É bom, Cavaleiros do Zodíaco gera muitas polêmicas. Cavaleiro do Zodíaco não. Muitos debates. Tokyo Revenger. Quem sabe, né? Talvez Tokyo Revenger. Talvez Tokyo Revenger. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Até mais.